E pronto. Meus irmãos, eu quero agradecer ao reverendo Paulo Figueiredo pelo convite que me fez para voltar à igreja presbiteriana de Caraí. Eu sempre volto aqui com muita alegria, reencontrando meus queridos irmãos. E é uma satisfação ver o progresso desta igreja. Eu não a conheci no início, mas já há muitos anos. Eu creio que eu venho aqui a esta igreja mais ou menos desde 2004, 2005, por aí. Calculo eu que seja isso, 4, 5. Então já tem tem uns 12 anos que eu venho aqui regularmente, sempre por generosidade do pastor da igreja, com a aquiescência do conselho. Eu trago um abraço fraterno de minha igreja, a primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo, da qual eu tenho a grande alegria de servir como um dos pastores auxiliares. Eu desejo que Deus continue a abençoar esta igreja, sob a direção do ministro desta igreja, reverendo Paulo Figueiredo, com o apoio indispensável, fundamental, do conselho da igreja, já que a nossa igreja é presbiteriana, então ela é governada pelos presbíteros, regentes e docente. Bom, meus irmãos, sem mais delongas, são 10 para as 8, eu falo aí até 8h36, tá bom? Vão ficar cobrando depois, né? Você esquece que eu falo, vou ficar olhando a hora, né? Pode até umas 8h40 no máximo, tá? Eu falo para não cansar vocês. O lanche é um lanche covarde que tem lá nos fundos. Todo mundo sabe o que é isso, o lanche covarde? Não sabe? Lanche covarde é aquele que vem acompanhado. O lanche corajoso é aquele que vem sozinho, é um café corajoso. Aí vem cafezinho, copinho de plástico ainda. Agora o covarde não, ele vem com muita gente junto, né? E aqui tem muito mineiro. Então deve ter. Bom, meus irmãos, alguma coisa alterou no som? Eu vou falar sobre a reforma protestante como desafio à vida e à pregação integral do Evangelho. Este mês nós estamos comemorando os 500 anos da reforma. Tivemos um culto aqui no Rio de Janeiro, acho que foi sábado, foi isso? Eu nem sei se foi aquele culto, se foi no Mineirinho, em Maracanãzinho, não sei o que foi. Está no Rio, cara, eu não sabia onde era, alguém me mandou, eu estava em outro evento, e falava de 15 mil pessoas, Curitiba fala com 20 mil pessoas, eu vou falar já com 50 mil pessoas, porque isso é muito importante, o ajuntamento de pessoas. Mas é um momento da história privilegiadora. Outro dia eu estava em algum lugar e chamava atenção para isso. É que nós vivemos determinadas ênfases que passam muito rapidamente. Há livros que foram tidos como grandes best-sellers no início do século. E hoje ninguém mais fala disso. Ideias que surgem em 50 anos morrem. E a reforma protestante, ela, 500 anos depois, ela continua viva, poderosa e exercendo influência em toda a parte do mundo. Então, de fato, isso é motivo para nós comemorarmos e agradecer a Deus neste movimento do qual nós somos herdeiros. Está ruim isso aqui? Tá, viu? Eu estava profetizando. Muito bem, agora tá bom. Então nós somos privilegiados, por isso devemos comemorar. E hoje eu vou enfocar um aspecto da reforma, associando a pregação integral do Evangelho. Porém, quando a gente pensa em reforma, nós pensamos sempre na fixação das 95 teses feitas por Lutero na Catedral de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517. E de fato, ali é a data que foi estabelecida para o começo da reforma, embora a reforma não começa batendo aquelas teses na porta, então de madeira. Hoje ela é de metal. Não, não é isso. Mas é data significativa, porque ali deu-se início a um debate que geraria a reforma protestante. Mas há um outro fato, que eu quero começar com ele, que veio bem depois disso, bem depois que eu falo, vem quase 4 anos depois, que é um momento crucial. E é muito difícil a gente ter noção do momento crucial, ou de momentos cruciais. Você, por vezes, tem noção, depois de muito tempo, que aquele momento foi decisivo na sua vida.
Você pode pensar no momento quando você escolheu seguir uma carreira, quando jovem, quando você resolveu mudar de um bairro para outro. E às vezes isso é muito marcante na nossa vida. Você mudar de cidade, ou escolhas que você faz. E quando você olha para trás, fala, olha, aquilo ali foi fundamental. Ainda bem que Deus me deu discernimento, tal, embora você não tivesse o alcance do que aquilo geraria. Então, a posteriori, muito tempo depois, você por vezes consegue ter essa compreensão. E agora eu quero me referir a um fato. Quinta-feira, 18 de abril de 1521. Lutero está diante de um concílio, de uma dieta de Worms. Ele está diante do imperador Carlos V, ele está diante dos príncipes e dos clérigos, e ele é interrogado sobre a sua fé, que tanto reboliço estaria causando na igreja romana, especialmente na Alemanha. Bom, aqui é uma gravura que tenta reproduzir esta cena. Um momento crítico, esse momento de pressão era para que Lutero reconsiderasse, ele se retratasse quanto à sua fé. Ele argumenta em tons respeitosos e com firmeza, e a certa altura, na conclusão de sua breve exposição, ele vai dizer algo de extrema importância e decisivo. Ele diz: estou vencido pelas Escrituras, por mim aduzidas, e minha consciência está presa nas palavras de Deus. Não posso nem quero retratar-me de nada, porque agir contra a consciência não é prudente nem íntegro. Reparem, são palavras ditas não de boca para fora, mas diante de uma circunstância extremamente difícil, e ele poderia jamais sair dali. Ele poderia ser preso e morto ali mesmo. Mas ele diz que a sua mente é cativa da palavra de Deus. Então, ele confia na autoridade suficiente das Escrituras. Por isso, ele não pode nem sequer cogitar em pensar de forma diferente. Eu digo que, a partir daqui, não haveria mais volta. Ou seja, aqui nós temos um momento crucial. Aqui era tudo ou nada. E a partir daqui, agora, a reforma deslancharia. E, claro, que Lutero foi protegido por príncipes amigos, porque senão ele teria sido morto. Ele vai ficar um bom tempo foragido, num castelo, em Erfurt, quando ele vai poder também dar prosseguimento à sua tradução do Novo Testamento. Bom, vamos ver, então, a reforma, as suas origens, muito rapidamente, porque isso é assunto bastante batido. Eu gosto de falar sobre alguns pontos que caracterizavam a Igreja Romana no período de Lutero. Primeiro, o papado era uma potência religiosa e política. Grande parte da vida econômica girava em torno das igrejas paroquiais, ocasionando uma insatisfação por parte das autoridades civis, já que o Papa ele se imiscuía, ele entrava em todas as áreas, em todos os seus negócios. O Papa queria colocar rei, tirar rei, estabelecer tributos, queria definir guerra, definir paz, quem iria ao trono, quem não iria. Então, uma das marcas do poder da igreja era justamente coroar o rei, coroar o príncipe. Então, a igreja tinha autoridade para fazer isso, e o Papa assim procedia. Isso, ao longo dos séculos, foi gerando insatisfações, de um modo muito especial, na Alemanha. Segundo aspecto, havia uma corrupção política, econômica e moral generalizada dentro da igreja, no clero. Isso vai contribuir para um sentimento anticlerical. Às vezes é um tipo de revolta que surge, é uma revolta silenciosa. Vamos fazer uma analogia, eu não quero fazer grandes aplicações, só uma analogia. O contexto em que nós vivemos, certo ou errado, há um sentimento antipolítico. No brasileiro. É uma coisa natural, nossa. Não estou dizendo que estamos certos ou estou errado, eu estou falando que quando você vive um clima como nós estamos vivendo, você começa a criar um sentimento contrário.
você começa a generalizar, dizer que todos são corruptos. A gente sabe que não é, mas a cabeça da gente é assim, porque o fundo do poço nunca chega. Então voltemos à Idade Média, passa a haver um sentimento anticlerical, ainda que não manifesto de forma eloquente. Terceiro aspecto, havia uma profunda carência espiritual. Os homens desejavam encontrar a paz com Deus, mas nada resolvia. O confessionário sempre foi um instrumento de domínio e de poder. Porque quem procura mais o confessionário, vocês não vão acreditar, mas sempre foram as mulheres. Mas não é porque elas têm mais pecados, não é isso. Pode ser porque elas são casadas com a gente. Pode ser isso. Mas eu creio que não seja isso. Me parece que o motivo é que a mulher tem mais facilidade de falar dos seus sentimentos. O homem é mais difícil. Mesmo eu no pastorado, eu sou pastor há quase 40 anos, e vejo, quem procura mais para desabafar é a mulher. O homem, em último caso, arrastado, que a mulher indica, ou você vai ou me separo. Ela vai, ele vai, entende? Mas o homem é mais difícil isso. Mas então o confessionário é muito interessante, história, né? Embora não há uma história escrita do confessionário, mas você tem amostragens. Tem um autor francês católico, Jean Delumeau, que tem um livro magnífico sobre isso, Confissão e Perdão. Bom, mas voltemos ao meu ponto. Então, o confessionário, ele se ajustava, porque tinha um manual do confessor, de acordo com o que eu quero descobrir. Se agora a minha questão é da usura, do lucro, então eu começo a apertar os comerciantes, mas por meio deste princípio. As perguntas são bem direcionadas para extrair o que eu quero, mas as pessoas não encontravam paz confessando seus pecados, nem seguindo o roteiro estabelecido. Nisso surgem as indulgências de Tetzel. O que eram indulgências? Bom, as indulgências eram uma promessa de perdão. E você comprava essa indulgência para ter absolvição do seu perdão. E essa compra visava, entre outras coisas, o término da construção da Catedral de São Pedro. E claro que havia também impostos, muitas vezes de príncipes, que permitiam no seu território, desde que uma parcela ficasse para eles. É igual nota fiscal, né? Você vai ali naquela casa Copenhague tomar um café, e é uma boa pedida para amanhã à tarde, então você vai lá e tem os impostos federais e impostos municipais. Então, digamos assim, eu deixo você explorar isso no meu principado, mas parte da arrecadação vem para mim. Então, Tetzel saia vendendo indulgências, aquela frase famosa que era atribuída a ele: ao tilintar da moeda no fundo do cofre, uma alma sai do purgatório. Aqui é uma foto de uma réplica, eu tirei isso agora em junho. Aqui era uma urna, eu não sei se eu atrapalho saindo um pouquinho só de cena. Aqui era uma urna réplica da que Tetzel usava. Ela é de ferro, muito forte, muito pesada, a gente percebe que ela é pesada. E aí tinha um amigo meu colocando a moedinha ali para dizer que ele estava comprando perdão, mas pelo que eu conheço dele, uma moedinha não ajudava nada. Bom, mas esse era o cofre, esse tipo de cofre que era usado. Está lá no Museu de Lutero, em Wittenberg. Bom, eu achei muito interessante descobrir isso, eu tirei foto, depois acabei incluindo aqui. Bom, continuemos. Quarto aspecto. As tentativas reformistas eram cruelmente eliminadas pela Inquisição. E as pessoas não entendem que algo que é feito não é a literalidade, é o simbolismo de algo. Às vezes os casais se desentendem, aqui não acontece isso, aqui é diferente, mas se desentendem não pelo problema em si, mas pela forma como foi dito, a expressão usada, e alguns são mais puristas, né? O tipo de expressão usada, né? Por exemplo, se o marido, ele está aqui à frente, e o celular toca, não, o marido está aqui à frente, desculpa, ele está aqui à frente, desculpa. O marido está aqui à frente, e a esposa, ele vê a esposa depois e fala assim: ô querida, você não está lá fora? Você não está vendo que eu estou aqui? Bom, essa resposta é óbvia, ela está aqui, ela não está lá. Mas o tipo de resposta denota um problema. Concordo? Não é uma resposta natural. Seria: não, eu preferi não ir lá fora. Não, eu já fui e voltei.
ou eu não estou me sentindo bem. Mas é claro que eu estou aqui, não sei o que lá. Bom, parece tolice. A resposta é óbvia, mas tem algo errado com ela. Trabalhar com o imaginário das pessoas é muito importante. A igreja fazia o seguinte: por vezes, quando descobria que um homem influente tinha morrido e ele estava envolvido com reforma ou coisas desse tipo, não era sem razão, não era raro, desenterrar, pegar os restos mortais deste homem e queimar em praça pública. Aparentemente isso é inócuo, né? Porque não adianta, está morto mesmo, mas não é inócuo no imaginário das pessoas. Imagine agora o seu pai, a sua mãe, seu avô ser desenterrado e queimado em praça pública. A sensação é que você nem depois da morte está livre da Inquisição. O imaginário das pessoas é profundamente afetado. Então, é o imaginário. Um autor do século XVIII, chamado John Locke, de grande influência reformada, ele tem muito a ver com a democracia americana, né? Rousseau com a democracia francesa e ele com a democracia americana. Ele dizia o seguinte, que você não precisa estar guerreando para deixar de viver um estado de guerra. Ou seja, vocês que moram nas grandes capitais, né? Nós moramos, de certa forma, eu moro em São Paulo, apesar de minha residência ser em Maringá. Mas nós que vivemos nas grandes capitais, você pode nunca ter sido assaltado, mas você vive sempre num clima de guerra. Mas alguém vai falar, você nunca foi assaltado, mas não importa, o clima é esse, isso domina a sua mente. E quando você sai, vai para um outro lugar muito calmo, tem 2.000 habitantes, você não anda tão tranquilamente de início. Não sei se vocês observaram isso. Você tem as mesmas preocupações que você tem num grande centro, porque aquilo não saiu de você. A sua cabeça é aquela. Alguém fala, não, fulano, fica tranquilo, você não está aqui lá no Rio de Janeiro, não está em São Paulo, não está em Belo Horizonte, não. Aqui é diferente. Mas aquilo domina a sua mente. E até você desacostumar, é um processo. Como alguém, vocês têm parentes. Aqui tem muito mineiro, eu tenho certeza, eu vou ver pelo lanche. Se tiver muito queijo, eu vou saber. Bom, vocês não têm parentes que vêm para o Rio de Janeiro morrendo de medo? Que não quer... Eu tenho uma história aí, vou gravar, você vai ficar chato a beça, mas eu não vou dizer o nome dele, não. Eu tenho um amigo meu, que ele nunca tinha vindo ao Rio de Janeiro e tinha um medo danado de vir. E ele foi para esse lado aí do Cabo Frio, essa região, Araruama, ali, uma região dessas. E ele ficou empolgado, e entrou na areia com o carro e o carro atolou. Ele, quanto mais acelerava o carro afundava mais. Daqui a pouco vieram 4 homens que se ofereceram para ajudar. E ele, ai meu Deus, eu vou ser assaltado. E eu disse, não, quer ajuda? Quer ajuda? Ajudar a levantar o carro para sair. Aí ele, o que ele pensou como um bom crente? Ó, eles vão me ajudar para sair, para roubar o carro, e o carro já está livre. Então, quando o carro saiu, ele acelerou, obrigado, e saiu embora. O medo é tão grande, mas é uma coisa muito curiosa, o medo, o imaginário seu, a sua cabeça. Tem pessoas que morrem de medo do Rio de Janeiro. São Paulo também, mas no Rio de Janeiro, como é muito explorada a criminalidade, gente, eu morei no Rio a vida inteira, viu? A vida inteira não, até os 19 anos. Mas morrem de medo pelo que passa. Você imagina que cada esquina tem alguém te assaltando. E às vezes não precisa nem chegar a uma esquina, eu sei. Mas às vezes a pessoa imagina isso. Então ela fica apavorada. Calma, fulano, calma. É assim não. Sei que lá. Domínio do imaginário. As tentativas reformistas eram eliminadas pela Inquisição. E muitas vezes até mesmo os cadáveres eram queimados. O quinto aspecto, o culto, há muito que se tornara apenas num ritual meramente externo, repleto de superstições, consistindo em grande parte na leitura de vida dos santos. Você não tem mais a pregação da palavra, o ensino da palavra, o culto, a missa é em latim. O povo era analfabeto, o povo não sabia a sua língua, muito menos o latim. Muitos do que falavam em latim também não sabiam o latim, porque o latim foi se diluindo em várias línguas, porque se mesclava com línguas de cada
região, então o chamado sermo urbanos, isso já não existia mais, havia vários latins em vários lugares. Então as pessoas não sabiam, quem falava também não sabia, então você ia à missa como um ritual de proximidade com o sagrado, no máximo isso. E o templo explorava o quê? Explorava a sua ignorância com vitrais para falar de algum santo, alguma imagem de Cristo, do sacrifício, os templos mais escuros, para que você se sinta pecador, a ideia da penumbra, o pecado do homem, templos enormes, imagens enormes. Quando você vai a algum templo, o daqui, eu não sei qual é o templo, a Candelária, embora eu nunca entrei na Candelária, mas eu imagino que seja muito grande. Quando você vai em templos, que me falta um pouco de referências, mas eu prefiro não citar as outras. Bom, mas quando você vai em templos católicos, em geral, medievais, eles são extremamente grandes, você se sente muito pequeno. Eu me lembro uma vez que eu fui no Itaipu, eu nunca tinha ido lá em Itaipu. Eu olhei aquelas turbinas lá, falei, legal, aquela turbininha, até eu vi um caminhão. Quando eu vi um caminhão lá embaixo, falei, gente, aquele caminhão não é nada. Aí você tem uma dimensão do tamanho da turbina pelo tamanho do caminhão. O caminhãozinho ficou de nada, parecia que era um brinquedinho. Eu falei, gente, é muito grande, sem referência. Então agora, você voltando ao templo, coisas grandiosas, você sente muito pequeno, muito pequeno. E o valor sempre era da imagem, do visual. O protestantismo vai romper com isso, mas nós vamos enfrentar outras dificuldades depois na acústica de nossos templos. Mas é uma outra questão. O culto se torna um ritual meramente externo. A reforma como movimento religioso e teológico. Bom, a reforma, ela primeiro deve ser entendido como um movimento de origem religiosa. Os séculos anteriores à reforma são descritos como um período de grande ansiedade, o homem desejando encontrar a paz com Deus, como eu já mencionei, ser reconciliado com Deus, encontrar o alívio para suas necessidades espirituais e não encontrava. Um historiador holandês chamado Huizinga diz que nos fins da Idade Média pesava na alma do povo uma tenebrosa melancolia. Lutero e as suas famosas angústias espirituais, ele na realidade, ele não sabia, mas ele não estava sozinho. Ele espelha os medos e as esperanças do homem da sua época. Por vezes, não acontece com vocês isso? Você pensa que um sentimento é só seu. E quando você vai descobrir, tem várias pessoas que sentem a mesma coisa. Talvez nunca tenham falado, nunca tinham tido oportunidade de falar. E muitas vezes cada um achava que era só ele que sentia aquilo. E de repente, ele reflete um sentimento muito, muito maior. O próprio Calvino, quando ele analisa a vida humana, ele fala que para qualquer lado que nós olharmos, encontraremos sempre desespero. É a angústia do homem, ele reflete a angústia da sua época. Até que olhemos para Deus, em Deus nós encontramos estabilidade no meio de um mundo que se corrompe. Então, a reforma protestante do século XVI foi um movimento religioso e teológico, pelo menos na sua origem. Depois não, depois assume outras configurações. E a reforma está ligada à insatisfação de dezenas, centenas, milhares de pessoas que desejavam encontrar a sua paz espiritual ou caminho de relacionamento com Deus. Agora, essas insatisfações não visam criar uma igreja nova, mas sim tornar a existente mais bíblica. No primeiro momento, não era dividir igreja. No primeiro momento, era uma volta à palavra de Deus, uma volta na história para que a igreja ela vivenciasse aquilo que ela pregava e ensinava. E é por isso que a reforma ela deve ser vista como um movimento interno. A reforma não foi feita por pessoas de fora, mas por pessoas que estavam dentro da igreja, que eu chamo aqui de católicos piedosos, que desejavam reformar a sua igreja,
revitalizando-a, transformando-a na igreja dos fiéis. Não podemos nos esquecer também de um fato muito importante, é que a reforma, ela não vem pronta do céu, ela ocorre na história. E quando surge a reforma, está em grande ebulição a Europa, com o movimento, de modo especial, mais forte na Itália, mas atingia toda a Europa, o humanismo renascentista, que era um movimento de redescoberta das fontes, dos documentos antigos, a valorização do homem. A imprensa surge nesse contexto, que eu vou falar um pouco depois sobre a imprensa. Então, é um período de grandes revoluções intelectuais dentro da igreja, mas, de certa forma, era algo dentro, mas que corria pela periferia, porque não se ousava enfrentar a igreja, não se ousava fazer isso. Tentava-se, por exemplo, a igreja tinha o domínio de grande parte das universidades. Então, criam-se as academias, que eram centros acadêmicos, digamos, marginais. Vamos dizer hoje, marginais, com um tipo de filosofia diferente. Mas isso estava longe de ser uma coisa grande e tão espalhada pela Europa. É uma coisa que surgia aqui e ali, mas em Florença, alguma outra cidade da Itália, mas o domínio mesmo era um domínio católico. Então, a gente observa, nós cremos que Deus é o Senhor da história e que Deus também é o Senhor das circunstâncias. Voltando ao Novo Testamento, quando você toma Gálatas 4:4, nós vemos Paulo falando que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Quando você estuda um pouco sobre plenitude dos tempos, isso não é invenção nossa, teólogos já nos primeiros séculos compreenderam isso. Você vê a contribuição dos romanos, a contribuição dos gregos, a contribuição dos judeus para aquele momento. Então você vê, de fato, com os gregos, nós tivemos uma língua poderosa que facilita a difusão do Evangelho. Rapaz, os romanos trouxeram belas estradas que facilitavam com que os missionários pudessem andar e levar adiante o Evangelho. O judeu trouxe a ideia de unicidade de Deus, a um só Deus. Então, tudo isso veio favorecer a vida de Cristo, no sentido de plenitude do tempo. Não que ele é cativo dessa história, mas Deus dirige a história. Na reforma, o humanismo renascentista foi um elemento importante para que surgisse a reforma, embora a reforma tivesse outras categorias de avaliação. Então, a concepção da reforma como um movimento originariamente religioso não implica na compreensão de que ela esteve restrita apenas a esta faceta. Não. A reforma, ela vai invadir tudo, é como um sal que penetra toda a massa, ou se quiserem usar uma figura bíblica, o fermento que leveda toda a massa. A reforma teve um alcance cultural, institucional, social e político na história da Europa e posteriormente em todo o Ocidente. A amplitude da reforma em diversos setores da vida estava implícita em sua própria Constituição. O que é isso? O que significa? É que era impossível alguém abraçar a reforma de fato, apenas no campo religioso e continuar crendo em tudo mais como antes, com uma ética medieval, com uma perspectiva e prática da realidade intocáveis. Ou seja, o que a reforma prega não é apenas um avanço intelectual, não é apenas uma fé com um assentimento intelectual que nada tem a ver com a minha vida profissional, com a minha vida social, com a minha vida familiar. Não, isso agora me dá uma nova referência. Eu vou tratar disso com mais detalhes daqui a pouco. A reforma, em sua própria Constituição, era extremamente revolucionária. A reforma, diz um erudito contemporâneo britânico, Alice McGrath, a reforma ocupou e deve continuar a ocupar um legítimo e significativo lugar na história das ideias.
Reconhecendo o aspecto religioso como força motriz da reforma e de sua influência, continua Margraf. A relevância histórica da reforma não é apenas inseparável das visões religiosas dos principais reformadores, mas também, em grande parte, consequência das mesmas, destas ideias. É significativo o testemunho de dois estudiosos católicos, o Abaniano, que é um filósofo de grande respeito, tem uma obra de história da filosofia monumental, e o dicionário dele que é mais conhecido, e o Wisselberg, que trabalha com ele nessa obra de história da pedagogia. Então, os dois afirmam: contribuição fundamental à formação da mentalidade moderna foi a reforma religiosa de Lutero e Calvino. Ou seja, eles contribuíram para moldar a mentalidade moderna. Bom, vejamos o terceiro aspecto, que depois eu quero amarrar isso tudo no bom sentido. Vamos ver aqui a reforma e as escrituras. Olha que frase bonita. Simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus, não fiz nada. E enquanto eu dormia ou bebia, a palavra enfraqueceu tão intensamente o papado que nenhum príncipe ou imperador jamais fez estrago assim. Não fiz nada. A palavra fez tudo. Martinho Lutero, isso em 1522, logo após a dieta de Worms, que vimos há pouco. Bom, vamos começar agora a nos deter em alguns assuntos. Um novo quadro de referência. Vocês conhecem uma expressão antiga, que dizia assim: fulano agora vai ver o sol nascer quadrado. Conhece ainda a expressão, né? Hoje eu não vê mais nascer quadrado. Japeri, então, nem quadrado vê lá, só tem a conexão Japeri. Bom, mas então, só para os mais jovens, o sol nascer quadrado é que alguém ia para a prisão e ele ia ver o sol só pela janela. Então é isso, vai nascer quadrado, porque ele vai ver o sol só pela janela. Tudo que ele vai ver é a partir da janela, que era quadrada. É uma figura. Mas é interessante, esses dias eu fiquei pensando nessa figura e apliquei. Toda a nossa visão da realidade, ela parte de princípios que nós cremos, sustentamos, e alguns nós nem sequer paramos muito para pensar. A gente chama isso de referencial teórico. A academia gosta de chamar referencial teórico, eu uso um outro nome, eu uso quadros de referência. Então isso vale no campo sentimental, no campo afetivo, no campo moral e no campo intelectual. Você olha a partir de onde você está, com os valores que você tem. Por isso que no aconselhamento é muito interessante alguém nos fazer enxergar o mesmo fenômeno por um outro lado. Quando alguém nos pega pelo ombro e fala: mas olha assim, assim, assim. Puxa, é mesmo. Não, você está olhando muito pessimistamente. Aí esse outro aspecto que você não pode deixar de considerar. Os casais, eu fico com dificuldade de ilustrar aqui com vocês, que vocês não brigam em casa. Só na rua. Bom, então... Mas muitas vezes os casais não se desentendem por causa da perspectiva da mesma coisa. É que vocês adotaram uma perspectiva diferente, você disse algo de uma forma, pensando assim, e o outro entendeu de uma outra forma, e um entendeu como elogio, outro entendeu como ofensa. Às vezes eu brinco com meus alunos, o seguinte, eu brinco com alunos inteligentes, é óbvio, porque senão vira bullying. Então, às vezes um aluno faz uma pergunta, eu falo assim para ele, em sala: olha, finalmente veio de você uma boa pergunta. Aí a turma... Aí, do sujeito, eu fico ouvindo e falo: olha, porque suas perguntas são em geral ótimas, e hoje foi boa, no nível dessa turma. Bom, agora, se esse crescer, esse aluno, então eu sou melhor, eu falo: mas hoje eu estou com um problema de pressão, a minha análise está perigosa, equivocada, aí vai, a coisa vai sem fim. Mas a perspectiva, uma boa pergunta, parece que eu estou dizendo que ele sempre fez mais perguntas. Mas o bom pode ser oposto ao ótimo. É a perspectiva que você adota.
Então, quando a gente começa a comentar sobre perspectiva, não quer dizer que não haja algo verdadeiro, mas isso nos ajuda a entender melhor. A figura que Calvino emprega é a figura dos óculos. Ele fala o seguinte: todos nós somos míopes e nós precisamos usar as escrituras como óculos para enxergar a realidade melhor. Porque o clima de influência é muito poderoso. A influência de uma sociedade dá-se também num clima. E este clima, ele passa por meios de comunicação, passa pela aceitação popular, pela acomodação. Então, nós nem sequer percebemos, mas nós vamos começar a repetir clichês. Quer ver? Quem sou eu para julgar? Não, olha, cada um tem a sua verdade, quem somos nós, etc. Fica muito bonito, legal, mas são besteiras em geral, mas nós estamos dentro de um clima assim, e você não percebe isto. O desafio da reforma, então, é você adotar uma nova perspectiva da realidade a partir da palavra de Deus. Usando uma outra figura, é a seguinte: tudo que eu vejo passa pelo cristalino. O difícil é enxergar o meu cristalino. Ou seja, eu não conheço as coisas imediatamente. Eu conheço por meio de estruturas orgânicas, que é a minha visão. E se eu tiver com febre, provavelmente eu passo a enxergar um pouco diferente. Se eu estiver agora num campo não só da enxergada visual, mas quando uma menina, por exemplo, ela chega aí aos 35, a idade boa para começar a namorar, e ela fala com a mãe dela, e a mãe vai falar com o pai, porque a mãe também teve a avó que falou, quer dizer, uma protegendo a outra. Isso é conversa de pastor, viu? Então, vai aí, fala assim: pô, eu queria namorar fulano, falar com o papai, tal. Ó, hoje não é um bom dia. Por que não é um bom dia? Segunda-feira é um mau dia, véspera da reforma, tal. Não, nem isso. É que o seu pai está muito cansado, ele está irritado, ele se aborreceu no trabalho hoje, pelo que ele me contou. O trânsito na ponte Rio-Niterói, hoje, não sei o que aconteceu, estava engarrafado, ele estava sem parar. Bom, então, ó, amanhã, vamos ver amanhã, vamos esperar um bom dia. Foi o que apertei aqui o controle. Ó, quando ela fala isso, na realidade, o que acontece? Ela não está dizendo que a segunda-feira é um dia ruim, que o clima está assim, nada. A mãe está falando para ela, eu só estou adiantando aqui porque eu voltei sem querer. Pronto. O que a mãe estava dizendo para ela é que as circunstâncias não são boas e isso interfere na maneira dele ver a realidade. É isso. Então, a questão não é só intelectual. Tomem decisões quando vocês estão cansados. É uma coisa. Quando vocês estão descansados é outra. Por que vocês gastam mais nas férias? Por vários motivos. Um deles é que você está alegre. Você está alegre, está solto. É só isso. R$100 o prato. Que beleza, que barato. E R$100 você está para sua esposa fazer feira 1h30 da tarde, quando o caminhão está recolhendo. Mas naquele dia ali, camarão, bagatela, etc. Quando você está triste, é diferente. Então, eu quero dizer que a maneira como você vê todas as coisas tem N fatores. E você sabe que tomar um banho e uma noite de sono muda muita coisa. Muda muita coisa. É impressionante. Essa experiência eu tenho muito. Chegar em casa cansado depois de viagem. Ou final de semestre. Professor, aqui deve ter vários professores, final de semestre, vocês vão se arrastando, cantando de joelho é melhor, porque final de semestre você está cansado, está irritado, e tudo, no início do semestre, está alegre, cheio de projetos. Esse ano eu vou romper em fé, vou soltar o cabo da nau, e vou cantar Você Tem Valor, e pronto, tal. Agora no final do semestre você está meio abatido, cansado, e você não consegue antever o cansaço, e também você não consegue antever o descanso. Parece que é o fim de tudo. Quando volta, no outro semestre. Bom, a reforma vai nos dar um novo quadro de referência. O desafio é, olhe a realidade a partir das Escrituras. É uma nova forma de ver. Mas todo mundo pensa assim. Bom, mas nosso desafio é olhar a vida a partir das Escrituras Sagradas. Segundo aspecto,
A Escritura e a tradição. Peguem o filho de vocês e mande ele com uma vontade, descascar abacaxi. Não vai restar nada. Com uma vontade, ele vai tirar tudo, vai ficar só aquela parte do meio lá. Embora o suco de casca de abacaxi é muito gostoso, principalmente para quem tem afta. Bom, mas você, por que não vai sobrar nada? Porque está com pressa, não está com uma vontade. Então ele vai pegar lá e cortar. Então fica lá um pedacinho. Boa parte vai junto com a casca. Ou descascar batata pequena. Na vida militar, antigamente era isso. O castigo do soldado, às vezes, era ir para a cozinha e descascar batata. É terrível, batata pequenininha, né? Não sobra nada aquilo ali. É muito fácil você jogar o que é ruim fora com o que é bom. Todos conhecem aquele ditado, cuidado para não jogar a criança junto com a água suja da bacia. Já ouviram esse ditado, não já ouviram? O ditado é o seguinte, cuidado para quando você for jogar água suja da bacia, não jogar a criança junto. Não se sabe bem a origem desse ditado. É uma explicação que eu adoto. Eu não quero dizer que tenha sido essa a explicação, mas a ideia é que esse ditado surgiu na Idade Média, pouca água, os pais com muitos filhos, e pegava aquela bacia d'água e ia dando banho nas crianças. E o menorzinho, o caçula, ficava por último. E quando ele ia tomar banho, aquela água estava bem suja. E estava arriscado nem ver mais o moleque, né? Nem ver mais o moleque, cadê ele? Jogar fora e a criança ia junto. Então daí, se a explicação for essa, mas a ideia do ditado é esse. Se a explicação é essa, eu não sei. Daí a ideia de cuidado, que quando você for jogar o que não presta fora, você não jogar também coisas boas fora, que é o caso da tradição. Vocês imaginaram alguém chegar aqui, uma criança, domingo à tarde, e perguntar, você indo aonde? Eu estou indo para a aula de catecismo com o reverendo Paulo Figueiredo. Catecismo? Você, como bom presbiteriano, ia falar, cruz credo, pé de pato, mangalô 3 vezes. Está condenado, está amarrado. Bom, por quê? E você vai conversar com o reverendo Paulo, e ele fala assim, não, meus irmãos, de fato, nós estamos estudando o catecismo de Westminster, que a nossa igreja adota, para que os candidatos à profissão de fé possam conhecer o nosso sistema de doutrina. Mas só que a palavra catecismo para nós lembra a primeira comunhão, lembra catolicismo. Então você tem medo dessa palavra. Eu me lembro que quando eu comecei o ministério, quando eu era jovenzinho, faz muito tempo isso, havia uma expressão assim, fulano chegou no Pai Nosso. Chegar no Pai Nosso é chegar no final do culto. Era isso. Chegar no Pai Nosso é no final do culto. Antigamente, cheguei no Pai Nosso. Hoje, acho que não usa essa expressão mais não, né? Eu cheguei na hora dos abraços e beijo, aí é no final do culto. Bom, mas então, meu tempo era assim. E um dia eu coloquei o Pai Nosso no meio do culto. E até hoje eu faço isso, no meio, no final, no início, não há necessidade de ser aqui e lá. Então a irmã chegou atrasada, porque quando muda o horário de verão, todo mundo se enrosca com isso, e ela pensou, nossa, eu estou atrasada, mas me atrasei tanto assim, porque na cabeça dela o culto estava acabando. Mas não, ela estava até alegre, eu acho, mas estava na metade do culto, o Pai Nosso associou. Quer ver uma coisa? Recitar o credo na igreja. Recitar o credo na igreja, para alguns irmãos, nossa, Virgem Maria, que é isso, está o credo na igreja? Não, credo não. E o credo é algo de nossa tradição teológica belíssimo, é um resumo da fé. Mas nós associamos isso a catolicismo. E é isso que significa jogar a água suja fora e dentro dela e a criança, ou seja, coisas caras para nós. É o caso da tradição. A igreja tem tradição? Não, a igreja não tem tradição, não. Claro que tem. A gente às vezes pensa que a reforma inventou tudo. A reforma não inventou tudo. A reforma, ela vai trazer de volta elementos esquecidos e outros mantidos. Por exemplo, a igreja protestante não inventou a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo, a doutrina da Trindade.
a santidade de Deus, a justiça de Deus, o pecado humano. Isso já era sustentado antes, já era sustentado. Então faz parte da tradição da igreja. Os concílios da igreja foram honrados e valorizados. Paulo fala para que nós guardemos as tradições que nos foram ensinadas. Com isso, qual o problema de tradição? É que quando Jesus Cristo combate a tradição, é porque os judeus, de modo especial os fariseus, criavam suas tradições aleatoriamente e colocavam-na sobre a Bíblia, ou seja, acima da Bíblia. E quando Paulo fala de guardar as tradições aprendidas por meio dele. Então a igreja tem as suas tradições. A reforma, ela vai valorizar as tradições. Só que a Bíblia, somente a Bíblia é a autoridade infalível. Toda tradição, seja ela qual for, tem que ser olhada à luz das Escrituras. À luz das Escrituras. Porque infalível é a palavra. Nós cremos em autoridades, porém, infalível é somente a palavra de Deus. E eu paro por aqui, são 8h36, no relógio que eu estou seguindo daqui. O meu faltam 3 minutos, mas eu olhei para lá. E eu continuo amanhã falando sobre fé explícita e as implicações culturais, sociais, e até chegar na ideia de pregação. Eu andei menos do que eu queria, mas vou cumprir meu tempo. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.